Olá, sou Luciana Vinha, muito bem-vindos à segunda aula da semana do Papercraft Low Poly Descomplicado. Nessa semana, eu estou te mostrando toda a jornada de criação de um molde através da modelagem, passando por todas as etapas até a montagem final de uma escultura em papel, através de um método que vai dar a você o poder de criação de seus próprios moldes, ampliando a sua possibilidade de atuação no mercado e te proporcionar um possível aumento na renda diária do seu negócio, além de sua arte passar a ser vista de forma diferente e autêntica pelo seu cliente. A aula de hoje vai ser mão na massa e quero quebrar a barreira que talvez você tenha colocado na cabeça de que o Blender é um monstro. Eu vou te mostrar que com as ferramentas corretas você pode criar os seus próprios moldes e transformá-los em lindas esculturas de papel. Mas, antes de começar, eu quero recapitular o que a gente viu na primeira aula. Eu mostrei aqui os 5 pilares do meu método de criação, que são a definição do desenho, a modelagem 3D, a planificação, a pré-montagem e a montagem. Mostrei a importância de cada um, de como um depende do outro para que o quinto pilar seja uma obra de arte. Então, se você ainda não assistiu a primeira aula, recomendo muito que você assista antes de começar esta, para que você possa absorver melhor todo o conteúdo que eu vou te passar a partir de agora. Quero aproveitar para agradecer os comentários deixados aqui embaixo, me enviados por e-mail, pelas redes sociais, e dizer que eu estou fazendo o possível para responder todos no menor tempo possível. Agora, vamos começar a aula de hoje. Quero te mostrar na prática como eu aplico esses pilares do meu método PLD. Vamos agora direto para a tela do meu computador, onde eu vou te mostrar tudo passo a passo. O primeiro pilar, então, é aqui a busca de referências de imagens. Eu vou fazer uma busca no Pinterest de uma árvore do tipo desenho, né? Uma árvore do tipo para desenho animado. Árvore, desenho infantil. Procurar algo bem específico. Então, eu tenho aqui, ó, diversas referências. Eu vou pensar na árvore que eu quero criar, que vai ser uma árvore mais ou menos como essa, e vou salvar as minhas referências para futuros projetos. Nossa, eu vi uma árvore, mas poxa, eu gostei dessa folha. Então eu salvo uma biblioteca, eu tenho pastas onde eu salvo as referências de desenho, quer seja referências para as ideias que eu tenho de criação própria, quer seja referência quando eu tenho uma solicitação de um cliente. Então é aqui no Pinterest ou no Google, mas geralmente eu faço no Pinterest a busca de referências de imagens para a criação dos meus arquivos. Eu escolhi a minha imagem lá no Pinterest. Agora eu vou começar o pilar 2, que é a modelagem da árvore. Essa é a carinha do Blender. A gente pode navegar facilmente através do mouse com o Blender. Essas são botões de navegação, a gente pode rotacionar a peça. Aqui a gente também tem mover a tela, a gente tem zoom, existem atalhos de teclado, a gente muda a perspectiva, né, a visão, perspectiva da tela. Aqui são alguns comandos de movimento, né, da peça. Podemos rotacionar também, escalar, né, mudar o tamanho para cima, para baixo, para o lado. Dá para mudar tudo junto também. Enfim, essa é a carinha do Blender, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então vamos começar a modelar a árvore. Primeira coisa que eu faço quando eu tô aqui no Blender, que acho que a maioria dos designers faz, é selecionar tudo e apagar, para depois adicionar de novo. Mas vamos lá. Então eu mudo a minha visão aqui para uma visão frontal e vou adicionar a minha referência que eu já escolhi. Eu vou adicionar aqui a imagem, aqui na minha área de trabalho, árvore Blender, tá? Então eu escolhi essa imagem, eu vou aumentar ela aqui um pouquinho para ficar mais fácil a visualização. E só vou definir algumas coisas aqui, que eu quero ela um pouquinho transparente para ficar mais fácil de enxergar. E vou fixar ela aqui na tela, tá? Então, eu tenho uma imagem aqui e agora eu vou pensar como eu vou fazer a modelagem dessa árvore. Para começar uma modelagem, eu preciso definir com que objeto eu vou começar.
Eu vou usar um cilindro, vou usar um cubo, vou usar uma esfera? Bom, aqui o mais intuitivo, lógico, é usar uma esfera. Então, aqui no Blender a gente tem a opção de malhas, né? E você pode escolher que malha você quer começar a usar. Tem muitas opções, mas a gente tem um tempo bem escasso aqui. Eu vou já começar com uma minha esfera e vou definir quais são as propriedades dessa esfera. Eu quero ela bem pequena, né? Com bem poucos polígonos. Vamos aumentar o raio dela aqui. Ok. Agora eu vou só mudar ela aqui a posição. Tá aqui criada a minha esfera. Só esqueci de fazer uma coisa aqui na imagem, que é deixar nas duas visões para ficar mais fácil. Bom, então eu tenho aqui a minha esfera. Deixa eu travar a imagem. Que é o meu formatinho aqui, que é o início da minha modelagem, tá? Baseado naquela foto inicial, no pilar 1, a gente tá aqui fazendo o pilar 2. Depois que eu adiciono o objeto, eu não consigo editar esse objeto nesse modo. Eu preciso ir para um modo chamado de modo de edição. E aí aqui a gente pode brincar com a matemática. Quem lembra da geometria lá no primário? Vértices, arestas, faces. Bom, essa é a base da modelagem 3D. Vértices, arestas e faces. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, como eu já tenho o formato redondinho que eu preciso da copa da árvore, eu vou escolher aqui meu modo de faces, seleciono essas faces aqui e apago. Oi, eu apaguei coisa errada. E apago. Voltar aqui para minha visão. Daqui eu vou começar a fazer o tronco da minha árvore. E é claro que eu não vou seguir esse tronco exatamente como está aqui, porque nessa fase da modelagem é muito importante que a gente tenha em mente que isso vai para o papel. Então, eu não posso seguir um desenho exatamente à risca. Então, eu vou só ajustar aqui as medidas para terminar aqui a minha árvore. Ainda está bem sem forma, tem muito o que fazer aqui, mas a gente vai ajustando aos poucos. Adicionando subdivisões, adicionando detalhes. E isso são as ferramentas mais simples e mais básicas do Blender. Não é nada que seja algo de um bicho de 7 cabeças de se aprender. É realmente a parte mais básica do software de modelagem. Então, eu estou aqui corrigindo algumas imperfeições, deixando o modelo do jeito que eu quero que ele fique. Isso que é muito bom, você deixar o modelo do seu jeito. Vamos aqui finalizando o molde. Só quero mostrar que é uma fase em que é muito importante a gente ter essa visão aqui da imagem de referência, né? Para quem não tem uma visão como eu, que não tem muito a visão 3D, é importante ter essa base, né? Para enxergar. Aí você fala, mas essa árvore tá meio pontuda, não tem problema, a gente pode ajustar também aqui. Existem várias formas de ajustar na modelagem. Vou fechar. Uau, Luciana, você destruiu a árvore. Não, não destruí não. Eu estou mostrando aqui ferramentas que são de uso cotidiano na modelagem para Papercraft Low Poly. São ferramentas que você vai cansar de ver quando estiver modelando. E aparentemente aqui pode ser algo que seja difícil, mas não é.
eu prometo, eu garanto que não é. Porque se eu consigo fazer isso, qualquer um consegue. Bom, eu acho que eu tenho uma árvore aqui, né? Temos aqui uma árvore com o tronco. Eu posso fechar esse tronco. E eu vou fechar porque eu vou explicar um segredinho depois na montagem. Não é a árvore perfeita, mas com o tempo que a gente tem aqui, tá bom para explicar essa parte do pilar, que a importância dela é realmente pensar em como essa imagem de referência vai ficar no papel. Que eu não posso usar um tronco tão fininho aqui, porque eu sei que lá, na hora que eu for montar no papel, não vai dar para montar, vai ficar muito pequenininho, a não ser que essa árvore tenha 1 metro de altura. Aí eu poderia seguir exatamente essa foto. Então tem que ser analisado essas diversas opções, né, na hora da modelagem. Por isso que eu mencionei lá na primeira aula que o segundo pilar é um dos pilares mais importantes, que é onde você vai definir o que você vai desenhar, tá bom? O próximo pilar é a planificação. Vou salvar esse arquivo e vou pular lá para o Pepacura, abrindo a minha árvore. Chegamos aqui na terceira fase, no terceiro pilar. Vamos planificar o nosso objeto. O Pepacura é um software bem menos complexo do que o Blender, mas com funcionalidades muito importantes. Eu vou deixar as configurações básicas aqui numa folha A4 e vou abrir o meu arquivo que eu salvei lá da árvore, a minha árvore. É aqui que eu posso definir o tamanho da árvore. Então, eu vou colocar uma árvore com 15 centímetros, não, com 12 centímetros, lembrando que o Pepacura tem as medidas em milímetros ou em polegadas. Eu prefiro usar em milímetros. Então, eu vou definir aqui a altura com 12 centímetros para começar a planificação. Então, aqui a gente tem, ó, que essa árvore vai ficar com 12 centímetros por 77 por 7,7 de largura, ok? A ferramenta para cortar aqui, né, para a gente planificar esse quadradinho com essa faquinha. E a planificação é bem simples, você vai definir aonde você quer que corte a peça. Quando eu falei lá na primeira aula que era muito importante a construção da peça no modelo 3D aqui no Blender, é exatamente nessa fase da planificação. Que se eu tivesse feito algum erro na modelagem, ou como eu mostrei aqui o tronco ficasse muito pequenininho, seria mais difícil montar no papel. Então a visão da peça final é muito importante na hora da modelagem. E, claro, aqui na planificação. Então eu vou começar planificando aqui a árvore. Quando você dá 2 cliques, se a peça for simétrica, ele faz a volta. Então, aqui você define aonde serão os cortes. Eu lembro que eu tinha feito um corte aqui, vou precisar dele. E aqui embaixo. Pronto. A minha peça já está cortada. Aqui eu não fiz de propósito, porque eu quero mostrar uma particularidade desse topo. E depois que você definiu, né, o corte, você vem e aperta aqui, ó, Unfold, e ele te dá todas as peças da árvore que você separou. Esse box de seleção aqui você vê o que significa, né, cada partezinha que tá aqui. Então, eu procuro ordenar sempre de cima para baixo a montagem. Então, eu vou ordenar essas peças, a montagem. Eu sempre procuro deixar o mais intuitivo possível para quem vai montar a peça. Então, eu entendo bem como vai ser o recorte aqui da peça, para que eu não haja nem o desperdício do papel
eu avalio bastante se o benefício do desperdício do papel vai ser maior do que o benefício de uma ordem de montagem. Então aqui eu prefiro ter o benefício da ordem de montagem do que a economia do papel, porque às vezes a economia do papel gasta muito tempo na hora da separação das peças. Então eu prefiro ter essa métrica aí de quando eu faço a planificação de um arquivo. E é claro que, por exemplo, aqui no arquivo são duas cores, né? Uma árvore, o verde e o marrom. Eu procuro sempre agrupar essas cores de forma ordenada. Então aqui eu sei que são as partes verdes e aqui eu sei que são as partes marrom. Então, terminando aqui a ordem na planificação. Eu tenho uma árvore. Aqui embaixo eu deixei a tampa, né, no lugar estratégico para ser fechado. Eu costumo deixar a tampa num lugar mais bem de extremo. E como é uma peça totalmente fechada, o pulo do gato tá aqui. Eu sempre deixo a tampa sem aba nenhuma, porque quando você for finalizar a peça, que você vai começar daqui de cima e vai descendo e montando, quando você fechar essa última aba, você vai passar cola aqui e fechar a aba. Mas isso a gente vai ver na montagem, que seria o pilar número 5. Por enquanto estamos no pilar 3. Eu falei da particularidade dessa parte aqui, né? Aqui, o que complicou nessa modelagem? Eu fiz de propósito essa tampa aqui tão pequena. Na hora da modelagem, você tem que pensar no ângulo que vai ter. Aqui ficou um ângulo muito reto, então vai dificultar a montagem. Nesse caso, eu vou continuar seguindo por esse caminho para mostrar depois na montagem a dificuldade. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que separar, né? Isso aqui vai ficar uma tampinha separada. E aí eu vou definir as abinhas aqui para quando eu fechar só encaixar aqui. Então teria outra forma de fazer a modelagem dessa árvore, mas não diria mais correta, mas talvez mais fácil para montar. Mas eu quis fazer essa um pouco mais complicadinha para mostrar a importância de como você deve fazer a modelagem pensando na montagem final. Agora a gente vai fazer a numeração, vai colocar a numeração na peça, que não vem como default, né? Não é algo que está definido. Então, o Pepacura coloca automaticamente a numeração. E aí sim você vai salvar a sua imagem. Quem usa plotter de recorte pode salvar nos modos vetoriais, SVG, PS, MF, DXF e DXF por folha. Eu costumo salvar no DXF por folha, porque ele vai me dar cada arquivo separado. Então, eu salvo, ele vai me perguntar o nome do arquivo, onde eu vou salvar, e ele vai me gerar 2 arquivos DXF. Caso você vá usar para impressão, você vem aqui e salva no modo PDF. Print to PDF, você vai dar um nome e você vai ter a tua árvore salva. Agora, o próximo passo, que é o pilar 4, é a impressão e o recorte dessa nossa peça. Agora vamos para a próxima etapa, que é o nosso quarto pilar, que é a pré-montagem. Então, na pré-montagem, a gente vai cortar o nosso modelo, a nossa escultura. Aqui eu vou mostrar o PDF, que ele é gerado pelo Pepacura. Aqui é a primeira página, que a gente vai cortar, imprimir num papel verde. E aqui a segunda página, que vai ser impressa no papel marrom. Então, a gente vê aqui, ó, a numeração, as linhas pontilhadas. Nesse caso, são linhas somente do tipo montanha, que são linhas que vão ser dobradas para dentro, mas que isso a gente vai ver na montagem.
Por enquanto, a gente vai mandar isso aqui para a impressora para poder cortar e vincar. Agora, vamos usar o nosso próximo pilar, que é a pré-montagem. E o que consiste a pré-montagem? É a gente vincar, recortar e separar as peças aqui do molde. Eu vou usar um método tradicional, que é uma tesoura, uma régua e algo para vincar. Eu tenho um agulhão, mas poderia ser uma caneta sem ponta, sem tinta, ou uma faca de cozinha, o que servir para vincar. Eu costumava, na verdade, mas eu gosto de vincar primeiro toda a peça e depois cortar. Eu acho que fica mais fácil. Então, todas as linhas que são tracejadas, eu vou usar o agulhão para vincar. Depois da minha peça toda vincada, eu vou começar o corte. Eu vou usar uma tesoura de ponta fina, mas pode ser qualquer tesoura, grande, pequena, que você tiver em casa, o que você preferir trabalhar. Eu corto o molde em peças grandes. Eu vou cortando a volta de cada peça. E eu me organizo dessa forma. Todas as peças eu corto dessa forma, para depois cortar o detalhe. Agora, a peça toda vincada, eu vou cortar o detalhe. Aqui todas as peças já estão cortadas e vincadas. Falta a parte de organização antes da gente ir para o próximo passo. Lembrando que, como essa peça é uma peça pequena, eu usei o papel de gramatura 180. Geralmente eu uso um Color Plus de 180 tingido na alma, ou seja, ele não tem aquela alma branca que atrapalha um pouco no acabamento da peça final. E nesse caso, como é uma peça pequenininha, eu usei 180 gramas. E para colar, eu vou usar uma cola branca extra forte. Então, eu vou deixar mais ou menos a separação aqui, organizado, para que comece o passo da montagem. É sempre bom essa parte de organizar a ordem da montagem, para que na hora que você realmente pegar para montar a peça, você não se perca, não fique pensando, onde vem aqui, aonde vai essa parte. Então, eu gosto bastante de deixar isso já tudo organizadinho. E agora que está tudo organizado, tudo cortado, vincado, vamos para o próximo pilar, que é o quinto pilar, que é a montagem da peça. Como eu disse, eu uso uma cola branca extra forte. Eu uso esse aplicador de bico fininho, que é um aplicador para peças de quilling. É só procurar na internet como um aplicador de cola de precisão, aplicador de cola para quilling, que você vai encontrar. Existem vários tamanhos, esse aqui é de 30 ml, existem menores e existem maiores. Então, a minha cola aqui, só agitar ela para ela descer. E na montagem, a minha ordem é dobrar todas as peças e depois colar. Como eu tinha falado no vídeo que não tinha, que só tínhamos linhas aqui, dobra do tipo montanha, eu estava enganada. A gente tem algumas dobras do tipo vale também. Essas dobras do tipo vale, elas são separadas no pré-pacura. Você pode definir como vai ser o tipo de tracejado. No meu caso, eu defini que as dobras do tipo montanha são um tracejado contínuo. E as dobras do tipo vale, que são essas aqui, não deve dar nem para ver direito, aqui, elas têm um traço e ponto. Tá difícil o foco aqui. Bom, elas são compostas de um traço e ponto.
E o que é, Lu, a dobra vale e a dobra montanha? Vamos considerar sempre que a peça, a parte interna da peça, é a parte impressa. Então, você vai pensar no vale e montanha, sempre pensando na parte interna da peça. Então, essa é a parte interna e essa é a parte externa, que vai ficar exposta na escultura. O vale e a montanha é o seguinte, eu geralmente dobro todas as peças, todas as dobras, eu faço todas elas para fora primeiro. Só para marcar o papel mesmo, para que não tenha nenhum problema na hora do vinco mesmo da montagem da peça. Então, eu dobro todas para fora. E essa dobra para fora é o que se chama dobra do tipo vale. Por quê? Forma um vale na parte externa da peça, ok? E a dobra do tipo montanha, que é essa daqui, que é da linha tracejada, vai formar uma montanha do lado de fora da peça. Tá? Então, essa é a dobra montanha e essas aqui são a dobra do tipo vale. É como realmente se fosse uma montanha e um vale. Então, vamos aqui dobrar todas as peças para depois começar a colagem. Já que as peças estão todas dobradas, vamos começar a montar. Bom, eu tinha explicado lá na hora do Pepacura que eu tinha feito essa modelagem não errada, mas um pouco diferente para explicar essa pequena dificuldade que a gente vai ter aqui. Não chega a ser uma dificuldade, mas é algo que eu não gosto de usar nos meus trabalhos. Eu preferia que fosse uma peça única como essa, tá? Mas algumas peças não têm essa possibilidade, então por isso que eu quis mostrar aqui. Eu começo sempre a montar uma peça da parte de cima para a parte de baixo e da frente para trás. Isso eu aprendi e é a melhor técnica que eu tenho visto para a montagem das peças. Então eu sigo essa regra. Não é uma regra fixa, cada um tem o seu jeito de montar, cada um vai descobrir a sua forma de montar. E essa foi a forma que eu descobri que funciona para mim. Então, como é que começa aqui a montagem? Vamos lá. Lembrando que nesse momento você precisa de muita precisão, muita paciência para que a peça fique perfeita, para que não dê os buracos, para que não dê nenhum problema de acabamento da peça. Muita gente me pergunta, mas como eu faço para não ficar os buracos? Simples, você tem que ter paciência e, é claro, muita prática. Eu começo passando cola na aba do lado de fora da peça, tá? Então, o lado de dentro é esse. Você vai passar a cola na aba do lado de fora da peça e sempre na pontinha da peça, da aba, até o meio mais ou menos. Pouca cola. Por quê? Porque na hora que você for colar, se vazar a cola, não vai atravessar o papel. E lembrando sempre de juntar os vértices bem direitinho, com a maior precisão possível. Segura um pouquinho, dependendo da tua cola, se ela for um pouco mais, tiver um pouco mais de água, um pouco menos de água, demora um pouquinho mais para secar. Ok? Secou. Agora eu vou passar cola em todas essas abas aqui da parte de cima. Por isso que eu não gosto de fazer esse tipo de desenho, porque eu gosto de finalizar a peça dessa forma, não iniciar. Eu vou ver aqui a numeração e vai ter que ser de uma vez só a colagem. Então, eu não gosto muito disso por causa do acabamento mesmo da peça. Mas nada impede que que não fique um acabamento bom, tá? Só realmente que não é uma preferência minha quando eu crio um arquivo. Eu gosto de criar ele de um jeito que a montagem fique simples e que o acabamento fique bom. Então, eu não gosto muito desse tipo de acabamento que fica quando eu faço uma peça dessa forma. Mas, segue o barco. Eu só queria mostrar mesmo, exemplificar que tudo depende desde lá do começo da modelagem para que a sua peça fique bem feita, né, no final. Então, continuamos a montagem aqui. Lembrando sempre de passar um pouquinho de cola na ponta.
sempre aba por aba. Não tenta passar em 2, 3 abas ao mesmo tempo, porque aí você perde a precisão da montagem. Junta vértice com vértice, bem bonitinho, bem preciso. Segura um pouquinho e vai colando sempre uma aba na peça. Nesse caso aqui da árvore, eu não tô conferindo a numeração. Por quê? Porque é uma peça bem simples de montar e que eu sei que isso aqui vai dar a volta, então eu não preciso conferir a numeração. Porém, é muito importante que você confira a numeração das abas quando você tiver uma peça um pouco mais complexa. E para evitar os famosos buraquinhos, realmente você tem que ter tem que ter experiência, tem que ter cuidado, paciência, nada de fazer uma peça correndo. Eu falo que se você tá cansado, começou a montar uma peça muito grande, tá cansado, dá uma pausa, vai tomar um café, vai tomar uma água, dá uma esticada e depois volta. Essa parte aqui do fechamento, apesar de eu não indicar passar a cola em 2 abas, aqui é um lugar que daria sim para passar a cola nas 2 abas para fazer um fechamento bacana, porque você já fecha tudo de uma vez só e elimina qualquer tipo de buraco que possa acontecer. Quando eu crio um arquivo, eu procuro deixar ele de maneira mais fácil possível. Então aqui todas as emendas foram feitas na mesma direção. Então eu sempre sei que o começo da montagem vai ser aqui nessa emenda. É mais fácil e mais intuitivo. Isso quando é uma peça simétrica, uma peça simples, que dá para fazer esse tipo de divisão. Uma coisa, muita gente me pergunta sobre essa parte de, ficou buraco, como é que eu conserto? Existem algumas maneiras que eu descobri de consertar esses buraquinhos que ficam. Uma delas é pegar um pedacinho do papel da cor da peça que você está montando e colar por dentro onde ficou o buraquinho. Ou até mesmo uma fita crepe, pegar onde está lá o buraquinho, colocar uma fita crepe se for uma cor clara, Se for uma cor escura, é melhor usar um pedacinho do papel mesmo para tentar esconder aquela pequena falha que ficou. A gente já está chegando numa parte crítica da montagem e quase todas as peças têm essa parte crítica que começa a ficar pequeno o espaço para você trabalhar, No caso aqui eu estou conseguindo usar o meu dedo, mas se eu tivesse desenhado aquele caule fininho como era o da imagem original, o da figura original, eu estaria agora com sérios problemas de montar aquela parte lá, que seria esse finalzinho aqui, numa árvore tão pequena. Então, a importância de você definir o tamanho da peça no Pepakura é isso. Na hora da modelagem, você até pode definir o tamanho, mas na modelagem não é tão necessário, pelo menos não para o papel. A não ser que você queira fazer algo muito medido certinho, que encaixe em algum lugar. Mas se é realmente uma peça que não precisa ter um tamanho certinho, você só precisa manter proporções, porque no Pepakura você define a altura ou a largura da peça e ela dimensiona, proporcionalmente ao teu arquivo, tá? Então aqui, a gente já tem a copa da árvore. Eu me preocupei em deixar as abas todas desse lado, para que, como eu sei que o tronco é menorzinho, eu vou poder trabalhar colocando o meu dedo aqui dentro para ajudar na colagem. Se eu tivesse feito como eu fiz aqui, intercalado, daria bem mais trabalho. Então tá aí de novo a importância da planificação da peça, pensando já na montagem. E como eu falei, eu tô seguindo sempre essa linha aqui de emenda da peça, o que facilita bastante para eu começar aqui, porque vai ser difícil enxergar um número aqui dentro às vezes, quando você tem uma cor mais escura, ou quando aqui esse buraco vai um pouco menor. Então é importante isso. Então foi o que eu já fiz, eu sei que essa peça vai encaixar aqui. Vou só confirmar, 13 e 13. E de novo, eu vou passar cola
em uma aba só. Não adianta eu ficar passando a cola em todas as abas, porque aqui é que tá o problema. Você vai perder a precisão da tua peça. E aí aqui, como eu falei, ó, eu ajudo o dedo aqui dentro, eu coloco o dedo aqui dentro para me ajudar na montagem. Aqui dá aquela vontadinha de você passar cola em todas as abas, mas eu sei que vai dar ruim se eu fizer isso. Então, vamos lá, até o final, aba por aba. Aqui no fechamento, sim, eu posso passar a cola na aba da copa da árvore e a do fechamento do tronco. Coloco o meu dedo para dar o acabamento aqui, para não ficar buraco. Ó, aqui eu já intercalei as abas para poder conseguir deixar mais precisa a colagem, para você conseguir enxergar o vértice no vértice, né? Para você conseguir ver aonde cada aba vai entrar. Então, é importante deixar essas abas alternadas também em alguns momentos. Então, esse é um desses momentos. E agora, por último, a última peça, que é o toteme do fechamento. Vou continuar, vou colar tudo aqui, e aí eu vou explicar a técnica da Luciana na criação dos moldes. E aqui vamos ao segredo da Luciana na criação dos arquivos. Toda vez que eu vou criar um arquivo, eu penso no fechamento dele. Não na criação, né, na modelagem em si. Na modelagem também, claro, porque quando eu vou criar um arquivo que tem um furo, né, para poder manipular, eu tenho que fazer isso na modelagem. Mas, quando não tem jeito, quando é um arquivo 100% fechado, eu procuro deixar uma aba, uma face, né, da peça sem aba nenhuma. Deixar todas as abas para serem coladas, porque eu faço de uma vez só. Eu passo cola, geralmente eu passo um pouco mais de cola nas abas, todas ao mesmo tempo. E aí entrega para Deus, fecha a peça. Como eu passei mais cola, você tem mais tempo de posicionar para não sair do lugar, para ficar direitinho. Segura um pouquinho e você já tem a sua peça totalmente fechada, sem defeitos. E aqui termina os 5 pilares da criação, da construção de uma escultura em Papercraft Low Poly. Bom, esses são os pilares do meu método que eu criei para fazer uma escultura em Papercraft Low Poly, que tem me dado ótimos resultados. Procurei passar o máximo que consigo no tempo reduzido que eu tenho, mas é claro que o método tem muito mais detalhes. Diariamente eu recebo perguntas se eu ensino esse método de criação de um molde para a montagem de uma escultura em Papercraft Low Poly do zero. E a resposta é sim, eu tenho um curso onde eu ensino todos esses pilares de forma detalhada e descomplicada. Mas antes de falarmos disso, eu quero te chamar para assistir a próxima aula, onde eu vou te mostrar como você pode aplicar esse método para aumentar sua renda. Enquanto a próxima aula não chega, já sabe, deixa aqui seu comentário com as dúvidas ou perguntas, compartilhe esse workshop com seus conhecidos, me acompanhe nas minhas redes sociais, onde eu compartilho muita informação de valor para você e a gente se vê na próxima aula. Até lá!